Continuando falando acerca do darwinismo, né, e falamos sobre as fraudes que houveram durante muito tempo, mas em tudo nessa vida há fraude, né? Agora, as pessoas desesperadas para provar a teoria de Charles Darwin, é uma teoria que não necessita de nenhuma intervenção inteligente para que haja vida, né? Ela se formou por si mesma, ela se transformou por si mesma. Essas teorias renderam ao mundo bilhões e bilhões de livros, que agora os próprios cientistas temem rasgá-lo, porque outros já não aceitam mais o darwinismo. O darwinismo está se tornando piada, porque nada foi comprovado, todo mundo acreditou, e as pessoas já nasceram olhando aquele caderno, o livro da sua escola, onde tinha lá, né, o chimpanzé se transformando tal, e o Homo erectus, né, Homo sapiens. E aquilo ali mexeu muito com a memória de muita gente. Mas biologicamente nós estamos muito distantes da família do macaco. Se nós viéssemos de algum animal, a gente viria dos ratos, né? Seríamos uma evolução dos ratos, porque a carne mais próxima da do homem é a carne do rato e não a carne do macaco. O macaco tem 48 cromossomos, o homem tem 46, o rato tem 46, né? E aí, fora outras cadeias de DNA, outras situações que envolvem o DNA humano, que impossibilitam essa evolução, a não ser que tenha acontecido um erro genético. Porém, nenhuma parte do mundo há um erro genético que beneficie. Não há. Síndrome de Down, por exemplo, o portador da síndrome de Down, ele tem 47 cromossomos. Ele tem um cromossomos a mais, mas ele apresenta diversas falhas na sua estrutura física, mental, comportamental, né? A língua é maior, né? Ou seja, o retardamento de aprendizado é muito grande. E então esse um cromossomo que veio a mais, ele não beneficiou em nada, ele apenas prejudicou. E a datação, por exemplo, o darwinismo, ele é tão complexo que ele precisa de bilhões e bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de anos, né? Porque a Terra tem bilhões e bilhões, depois de tantos bilhões, são tantas datas, são tantos números, que a gente fica dizendo, puxa, eu tenho 38 anos, eu não sou nada nesse universo, né? Porque eles necessitam de muitos anos, porque não tem como comprovar que, vamos dizer, uma lagartixa se transforma num jacaré. E por que se a lagartixa se transformou no jacaré? Porque ainda existe lagartixa, né? Mas a datação, por exemplo, do carbono 14, que é muito utilizada pelos seguidores da evolução, né? Ela é muito falha, porque já houve casos onde a pessoa pegou uma concha viva e fizeram a datação de carbono 14 e deu 14 milhões de anos e a bichinha ainda estava viva. Então a datação do carbono 14 não é correta. Existem várias datações, vários sistemas de datações, mas todos eles são falhos, principalmente a datação do carbono 14. A questão dos rios que levam para os oceanos toneladas de areia todos os anos, se houvesse bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de anos, não existiria mais oceano, porque as chuvas teriam levado tanta terra que aterraria o oceano. Bem, as datações são falhas e as nossas ideologias são falhas. Todo pensamento é torto. Podemos estar errados, mas os seguidores da evolução, eles não admitem isso, porque eles são bambambam, eles sabem de tudo. Para você discutir com eles, você tem que estudar 10 anos de universidade, ter lido uns 100 livros e tal, né? E eles mesmos tropeçam nas suas próprias pernas, porque existem vários grupos, várias ramificações que acreditam na teoria da evolução das espécies. Porém, nada foi comprovado. O homem não viveu com o dinossauro, mas encontramos imagens de dinossauros desenhadas por homem. Não existe nada nesse mundo que prove que nasceu por si mesmo. Ou seja, a gente vê uma montanha e de repente o vento vai bater nessa montanha e aquela montanha se torna uma estátua de Abraham Lincoln, por exemplo. Não tem condição. A complexibilidade da vida é muito grande.
para ela ter surgido por acaso. Bem, mas se você tiver uma fé muito grande, você pode fazer do acaso o seu Deus, né? Rapaz, uma formiga se transformar num elefante, né? Ou um elefante foi evoluindo de uma bactéria, é uma coisa muito improvável perante a ciência moderna de hoje. Se tivesse acontecido milhões e milhões de anos, os rios já tinham aterrado os mares. A evolução de Darwin necessita de bilhões e bilhões de anos para provar suas teorias, né? Os desenhistas de Darwin são inspirados demais. Eles acham um ossinho da canela de um ser. Então ele, daquele ossinho ali, ele vai desenhar o ser todinho. E isso é apresentado. Descobrimos aqui fulana que viveu há tantos milhões e milhões e milhões e milhões de anos. Como é que você comprova que ela conviveu há milhões e milhões e milhões de anos? Carbono 14. Fulano, a datação de Cicrano. Todas as datações são falhas. A distância do DNA humano e dos símios, dos macacos ou de qualquer outra coisa parecida, é muito grande. A questão das sequências numéricas do DNA é algo extremamente difícil, porque o homem aponta para os céus telescópicos gigantes para tentar captar sinais de ondas de rádio que gerem alguma ordem. E eles até agora não encontraram. Encontraram sim um barulho, mas esse barulho não segue nenhuma ordem. Se eles encontrarem um barulho que siga uma ordem, 3, 2, 1, aí ele já diz, é a prova que existe vida extraterrestre. Eles procuram isso há dezenas de anos e não encontraram até hoje nenhuma ordem através de ondas do universo, nenhuma. Mas nós encontramos, né, 2 ou 3 ordens, nós encontramos milhares de ordens dentro do nosso DNA, sequências que deixam qualquer cientista sério em dúvida que aquela sequência tenha nascido por acaso, que aquela sequência tenha surgido por acaso. A gente pega uma borboleta, por exemplo, com seus 2 estágios de vida, que é o estágio da largata e depois da borboleta. A questão da modificação de DNA é incrível. A questão da transformação física, incrível. Aquilo ele se deu por acaso. Antes do homem veio o macaco, né? Essa era a teoria antiga, que o homem veio do macaco. Aí hoje eles estão dizendo que a gente veio de um símio, homens sapiens. Nós não somos macacos, nós somos homens sapiens, certo? Cadê esses homens sapiens? Ossadas de homens sapiens. Qual é a diferença dos homens sapiens para os homens? Porque ele andava meio assim e agora ele anda mais aprumado. Será? Então é muita ficção para comprovar uma teoria. Eu não estou dizendo para você acreditar em Deus, não. Não, nem estou dizendo para você acreditar na religião. Porque muitos têm bronca com a religião, porque a religião é falha. Somos feitos, a religião é feita de homens, né? E por isso eles partem para o lado da ciência. A ciência já cometeu erros terríveis. Você sabia que foram os médicos que mandaram as pessoas fumarem para tirar o estresse da nova sociedade mecânica industrializada que existia? Então existem muitos erros, né, na ciência. Todos nós erramos, a religião erra, todo mundo erra, porque somos homens. Mas fazer da religião, fazer da ciência sua religião, também é um fanatismo, né, de teorias escritas, baseadas. Eu tinha penso no cabo de uma grande imaginação, o cara dizer que, né, que o papagaio evoluiu para se tornar o tucano. É uma imaginação danada. Mas por que os papagaios não deixaram de existir e ficou só tucano? Então, encontramos só falácias, nada provado. Não foi nada provado. Embora que alguns mandem e-mails zangados e dizendo que provou, não tem nada provado.
O que acontece é que os homens aprenderam assim, as escolas ensinaram assim e todo mundo acha que é assim. Somos fruto de uma organização inteligente. Agora nós não sabemos. Vamos dizer que você não acredita em Deus? Houve uma intervenção de inteligência nesse mundo. Porque as sequências de DNA, a sequência, questão de átomos, é uma coisa muito complexa para ter nascido do nada. E a energia tem que ter um princípio. Da onde veio a energia para o boom do Big Bang? Tem gente que até escuta até hoje o barulho do Big Bang. Mas assim, o Big Bang explodiu, aí os planetas começaram a girar e nasceu os planetas, certo? Mas tem planeta que gira ao contrário, e aí? Então é tudo fantasia não comprovada. No caso, os seguidores de Darwin têm mais fé do que qualquer um que pertence a qualquer religião.